Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. No bate-papo de hoje, eu conversei com Marco Antônio Fabra. Falamos sobre gestão do tempo e produtividade. Durante o bate-papo, conversamos até sobre ferramentas que vão te auxiliar não somente na organização de atividades pessoais, mas também de trabalho. Este bate-papo foi gravado no final de 2022, mas está saindo agora em 23. Portanto, quando existem referências sobre o próximo ano, na verdade é 2023. Fique agora com o vídeo. Bom, pessoal, bate-papo de hoje aqui com Marco Antônio Fabra. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar tomar esse café com inovação aqui com o pessoal. A primeira pergunta é padrão, né? Pô, tá com café aí, esqueci aqui a minha caneca, impressionante, né? Mas você tá com a sua aí. Conta um pouco para as pessoas quem é você, o que você faz, e obrigado mais uma vez aí por estar aqui tomando esse café. Bom, obrigado pelo convite aí, é um prazer todo meu, né? Marco Antônio Fabra, né? É assim que escreve, Marco Antônio Fabra. Na verdade é Marco Antônio Giuseppe Maria Carlos Fabra, né? Marco Antônio é um amante aí da educação, da gestão de projetos. Acabei de completar aí 35 anos em sala de aula, né? Dando aula em vários locais aí, é bem legal, é uma coisa que realmente eu gosto muito, me agrega valor. E eu sempre trabalhei de aula, né? Também sou gerente de projeto e Scrum Master, né? Scrum Master já há uns 9 anos e gerente de projeto já há uns 30 e pouco, né? Eu trabalho com isso. Especialista na implantação de escritório de projetos, e agora também o VMO, né? Que é o Velo Mediano Office. Eu sou pai do Gabriel, da Bia e do Rafa, né? São os 3 filhos, 2 do primeiro casamento, e a Bia do segundo, que manda em mim, né? E manda em mim e manda em todo mundo, né? Já é pré-adolescente. Na área acadêmica, né? Como aluno, eu fui aluno da PUC, né? Da graduação, hoje os 35 anos são lá, né? Na informática. E depois eu fiz mestrado em logística lá mesmo, e agora, recentemente, o doutorado em administração na Universidade lá de Posadas, na Argentina. E agora estou vendo para fazer o doutorado em projetos, também tem no México. E, e agora começar a escrever mais, né? Agora tenho mais tempo para poder escrever. Tem alguns livros aí na área de gestão de projetos, então eu quero começar a atuar mais nessa parte de escrita. E é sempre um prazer, né, estar falando de gestão de projetos. Tá? E mais recentemente, de uns 2 anos para cá, uma coisa que eu me especializei muito por causa do doutorado, que é a gestão de tempo e produtividade, né? Então eu comecei a estudar e eu realmente, modéstia à parte, eu pratico bem, né? Ou seja, até culminou, né? Já tem aí, começou nesse segundo semestre um café também, né? É o café com Fabra, né? Até que quando você assim, eu tive a honra de ter você lá como meu ouvinte, né? Que veio o convite, né? Onde no café com Fabra eu falo, né? Dou dicas de ferramentas de gestão de tempo, de produtividade, é bem legal, né? E isso já tem 2 anos, já fiz alguns encontros sobre isso, foi bem legal, e agora estou atuando muito nessa parte, né? Pretendo agora, ano que vem, trabalhar mais forte a minha imagem, né, com esses 35 anos, para começar a explorar mais aí, ser um digital influencer de gestão de projetos e de métodos ágeis. E estamos aí, né? Estamos aí. Onde tiver aula, que eu estava falando para você, né, no bastidor. Onde tiver aula, eu estou dando aula, né? Já que viajar, eu vou. Então, eu gosto muito de dar aula, né? Na graduação, na pós. Agora eu vou começar a ver para dar aula no mestrado também, já que agora eu posso dar aula no mestrado, né? E é isso, eles são marcadores, né? Eu gosto de. Sou botafoguense, né? Então, assim, essa parte de esporte não é muito boa, né? Porque Botafogo. Se bem que agora tem alguma chance de melhorar, vamos ver aí, né? E, no mais, gosto de jogar gamão, gosto de ir da praia, como todo bom carioca, né? Eu moro aqui perto da praia, então estou sempre que eu posso estar na praia. E no mais, Não. trabalhar e sou muito família, né? Agora gosto de estar com família. E é isso, né? Tem minha empresa, que está em empreendimentos, né? E onde eu dou consultoria e assim por diante. Essa é a Marco Antônio aí, resumindo aí. Tem o Não. Master da George Washington, desculpa. Como é que eu esqueço? Tem o Master em Project Management da George Washington, que eu fiz antes mesmo do mestrado. E o PMP também, cara. Né? Ah, sim. PMP.
me credencia da aula de preparação para a prova, assim por diante. Não, bem legal, uma trajetória aí na parte de projetos bem focada, com todos os estudos, certificações e etc. Bem legal. Mas o assunto aqui hoje é a gente falar um pouco sobre gestão de tempo. Eu escuto aí as pessoas falando, né, de que não tem tempo para nada, que é ruim, que queria ter um dia com 48 horas. Vamos começar do básico aqui. Comenta um pouco sobre o que você vê, vamos dizer assim, o que é gestão do tempo e alguma dica aí para quem está perdidaço nesse assunto aí, alguma ferramenta, alguma coisa, né? Vamos começar do básico. Claro. Bom, na verdade, todo mundo tem 24 horas, né? Então, assim, o tempo é igual para todo mundo, né? Para quem perde tempo, para quem ganha tempo. E não existe falta de tempo, né? Existe falta de prioridade, né? Quando você tem prioridade, você arruma o tempo, né? Então, eu sempre falo nas minhas lives, né? Agora, nesse programa, que foi um outro parceiro meu que me chamou, se você tem prioridade, então você consegue fazer. Então, qual é a dica, né? Gestão de tempo. Você saber fazer a priorização, né? Tem várias ferramentas que eu utilizo, e até fica aí o convite para quem quiser assistir toda segunda-feira, né? Ele já é meu ouvinte, né? Ele gostou. Toda segunda-feira, de 8 às 8h30, nesse horário mesmo, né? Porque tem que começar o dia com Fabra. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, porque todo mundo fala que tem um monte de coisa para fazer, precisa de 48 horas, sempre falam isso. Faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Ninguém faz um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente fala isso, mas é outra frase errada. Ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Assoviar bacana. Você faz uma coisa e a outra em paralelo, mas ao mesmo tempo possível, né? Você não faz ao mesmo tempo. E as pessoas falam isso, né? E das 48 horas é que eu mais gosto, né? Ah, meu dia precisa ter 48 horas. Tem 24 igual a todo mundo. Você, o cara que está de férias, o cara que está trabalhando, o cara que está viajando, assim por diante, né? Então, o que acontece é que você... A dica número 1 é, antes de começar a fazer qualquer coisa, você tem que sentar, primeira hora da manhã, e colocar no papel mesmo a sua priorização de tarefas para aquele dia. Essa é a primeira grande dica, né? E aí, associado a ela, já que você pediu para te falar de ferramenta, é a matriz de Eisenhower, né? A matriz de Eisenhower é uma matriz chamada Uinune, a gente quer outro nome mais jargão. O Eisenhower é um general americano, né? Que era conhecido pela sua produtividade lá no exército americano. E, na verdade, você pode ser no papel, pode ser no Excel, como você quiser, se separa 4 partes, que é urgente importante, urgente não importante, não urgente importante e não urgente não importante. E aí você vai colocando aí as suas tarefas do dia, as suas atividades do dia. Não acho que vai fazer só naquele dia também, né? Mas aqui você tem aí para fazer no período e você vai separando por esses quadrantes. Se tudo estiver no urgente importante, tem alguma coisa muito errada, né? Se você está com tudo no UI, que é urgente importante, então você vai ter uma síncope, ou então você não está tendo uma priorização correta, né? Tudo é importante, tudo é para ontem, né? Aí é importante ver a diferença entre urgente e importante, né? Urgente é diferente do importante, porque urgente é importante, já tem uma data. Então, vira urgente, né? Uma coisa importante com data vira urgente. Então, por isso que a gente fala urgente e importante. Qual é a diferença dos dois, né? Qual é a diferença? Urgente tem data e não urgente não tem data, mas importante é porque você tem que fazer ou então tem que fazer agora. Então você faz essa matriz de Eisenhower. É muito legal porque você consegue, então, dividir bem o tempo. E a outra ferramenta que é durante a confecção da atividade. O que você faz na prática? Tu usa uma ferramenta que foi criada por um... Você até deve ter assistido nessa última que eu falei, que é um italiano, né, que é o Cirilo, que ele queria... É o tempo que ele ficava fazendo as comidas lá, ele estava perdendo muito tempo, então ele começou a criar períodos, né? E o relógio dele era um formato de um tomate, né? E tomate na Itália é pomodoro, né? Então por isso que a gente fala técnica pomodoro. O que é isso? Então você está fazendo uma atividade, você tem até ferramentas, né, que fazem isso, o próprio site tem um site gratuito na internet. Você começa a fazer até aquela tarefa, 25 minutos. Quando chegou em 25, você para 5. Você para, mas não é para ficar roubando tempo, nem para ficar fazendo, é para relaxar mesmo, né? Aí depois de 5 minutos de descanso, mais 25. Mais 5 de descanso. Mais 25. Mais 5 de descanso, mais 25. E aí, quando você completou 1 hora, você tem aí 15 minutos de descanso. E aí é para você realmente dar uma relaxada mesmo. Ver e-mail, fazer coisa que não serve para nada, né? Se bem que ver e-mail, mas tipo WhatsApp, ou ver Instagram, isso é perda de tempo absurda, né?
Geralmente é o que você usa no não, os eixos não é importante. E aí, quando terminar esses 15 minutos, começa um novo ciclo. Então, é a dica para quem está me ouvindo aí, né, os meninos aí da graduação, que esse sim tem que fazer um monte de tarefas ao mesmo tempo, né, trabalhos de casa, e trabalhos em grupo, provas, estudar, eu sei como é que é isso, né? Eu tenho contato com garotos aí da graduação já há 35 anos. Então, é muito importante, né, você ter essa separação, fora as atividades não só da universidade, né, também atividades que já tem gente que já trabalha, ou é freelancer, ou até atividade mesmo do dia a dia. Né? Então, são essas duas ferramentas que eu passaria para você. Eu não começo meu dia sem fazer isso. Né? Eu já não faço mais. Antigamente eu tinha um mural que eu botava. Agora eu tenho no Word, né? Então tem aqui do Uhum. lado, meu papel, eu vou fazendo. Então, essas são minhas duas dicas aí para quem está me ouvindo aí. Não, legal. Inclusive, até pegando um gancho e indo na mesma linha aí, é, eu sou um cara meio pragmático, assim, para algumas coisas, né? E uma coisa que já faz um bom tempo que eu comecei a fazer é separar um tempo, principalmente aos domingos, assim, e falar assim, meu, eu preciso planejar minha semana. Então, eu coloco lá, vamos dizer assim, os grandes marcos, as Isso tarefas, aí. etc. E depois, é claro, ali trabalhando num período menor, vamos dizer assim, né? De o que precisa fazer, sei lá, no dia, alguma coisa do tipo. E é engraçado, porque o fato de você colocar as tarefas lá e você ir ticando, né? Você dando checks nas atividades de que você completou, parece que te dá uma motivação, né? E você fala assim, putz, só tá faltando uma para eu terminar, eu vou fazer esse negócio. Então, às vezes, basta organizar, priorizar, né? Que é o que você falou, acho que isso aí já dá uma melhorada, né? Que tem pessoa que quer fazer tudo de uma vez só e realmente é como você falou, né? Não Mais dá do que muito certo. isso, né? Você tem que botar no papel nem só por isso, isso é importante, mas porque você não vai conseguir decorar tudo, nem vai lembrar. Então você tem que botar no papel. O nosso cérebro, ele não consegue reter uma informação por muito tempo que não fique enraizada. Ela não fica enraizada, né? A menos que você fique fazendo repetição. Uhum. Quando você repete, aquilo fica enraizado. Então, é importante anotar tudo. Eu sempre, quando trabalhei em mundo corporativo também, quando eu trabalhava na Oi, na Vivo, em outros locais, eu tinha o meu caderno, e muita gente tem esse caderno, né? Porque eu não vou ler, eu não lembrava, então eu anotava tudo ali. E por isso é importante você fazer esse dump, né? Esse dump do que você tem que fazer no papel. E outra coisa legal de falar é que essa prioridade muda durante o dia, muitas vezes, tá? Sim. Já é adaptativo, é ágil, né? É igual o método ágil, eu sou Scrum Master, então isso pode mudar sim, né? Até fico brincando, né? Quando minha esposa pede uma coisa, virou prioridade zero, né? Então tem que parar o que eu estou fazendo para ajudar. Então estou aqui fazendo a live, você já comprou o pão para os meninos que estão aqui? Eu não estou fazendo a live, né? Então É. compro o pão depois, falei, tá bom, entendeu? Então assim, eu posso parar aqui, ó. Então eu adoro quando estou fazendo live ou dando aula, que aí eu não posso parar, né? Entendeu? Mas de qualquer maneira é importante saber isso, né? E podem surgir outras coisas no meio do dia também, né? Que você não tenha planejado. Agora, o ideal é que você falou bem, você já mostra, né? Tudo é um planejamento, né? Gestão de projetos, métodos ágeis. Na nossa vida, é importante não ser um fazejador. O que é um fazejador? Aquele cara que sai fazendo direto, né? Nas aulas que eu dou de gestão de projetos, por exemplo, eu falo muito desse cara, fazejador, né? Que sai pegando, sai executando sem se planejar. Tudo tem que ter planejamento. A gente faz, tá? A gente fala que não, mas quando vai viajar, todo mundo faz um planejamento. Quando você vai fazer uma obra, você faz um planejamento. Quando você vai, sei lá, pretende ter um filho com a sua esposa, com o seu marido, você faz um planejamento. Quando você quer, sei lá, fazer uma faculdade, você faz um planejamento. Então, assim, a gente faz, está no nosso sangue. O que acontece é que o ser humano não faz, né? Entendeu? Então, no mundo corporativo. Quando é pessoal, faz, né? Então, essa é a dica legal, né? É importante. E realmente você, já que você falou, nesse caso dos 15 minutos, quando você completou um ciclo de uma hora, geralmente nesses 15 minutos eu faço um prêmio para mim, né? Ou eu pego e vejo um vídeo, né? Eu gosto muito de ver pegadinha, né? No coisa, então alguma coisa prazerosa, né? Não dormir, né? Ou Uhum. ficar no WhatsApp, porque não tem nada de prazer nisso, entendeu? Mas 15 minutos você dá um prêmio para você mesmo, entendeu? Isso é muito legal. Sim. E uma coisa que você falou, eu tinha percebido uma outra live, né, um outro bate-papo, né, que eu gravei aqui, eu usei essa frase, vou usar de novo. O planejamento ele é super importante, ele tem que acontecer de fato, mas a vida não é waterfall, né? A vida não é cascata, aquele que você Então, planeja e aí você sai executando e vai dar certo lá no final. A vida é ágil, né? A vida é adaptativo. Então, você ter ali um planejamento, um backlog, né, ali das suas atividades e ir priorizando, que nem se falou, do dia, da semana, enfim, as coisas vão mudando.
que elas vão acontecer. E tudo bem, né? Você precisa aceitar isso de coração, né? Porque aquele negócio que você planejar uma vez só e achar que vai dar certo aí a sua vida é longo demais, vamos dizer assim. Tem muitas coisas no meio do caminho que podem mudar, né? E tem outra coisa também que é o seguinte, que eu associo a isso, né? Eu também sou especialista em gestão de riscos, né? É uma das matérias que eu mais gosto de ministrar. A que eu mais gosto de ministrar mesmo é PMO, né? Que é a minha especialidade, né? Mas gestão de riscos é a vice-campeã. Depois vem escopo. Mas, na verdade, eu gosto de todas, né? Então, mas o que eu faço também, né? Isso não está nenhuma ferramenta, mas que eu até, né, quando você for assistir o Café com o Fábio, mais na frente eu vou começar a falar sobre isso também. Eu não só priorizo a tarefa, entendeu? E eu faço, mas eu também faço uma identificação e criação de planos de contenção, né? Ou de ações preventivas, não corretivas, para eventuais riscos associados àquela atividade. Não é um projeto, né? Então, é uma coisa até temporal. Acabou a atividade, acabou. Porque quando a gente fala de gestão de risco em projetos, quando acabar o projeto, acabou o risco, né? Não tem mais como afetar aquele projeto, pode afetar outro. Então, uma coisa que eu faço, o ser humano, e que até ajuda bastante nessa adaptabilidade, que você bem falou, para não ter esse problema sempre, né, de ficar mudando, é eu tentar antever problemas que podem surgir naquela tarefa. E aí eu crio aí, por exemplo, uma tarefa que é corrigir provas de uma universidade que eu dou aula. Então eu penso um risco claro, né, seria atrasar, mas um risco está sempre associado com uma causa raiz. Então eu falo assim, atrasar a correção, claro que esse é o risco mais comum, devido à entrada de uma atividade importante, né, que não estava prevista. Então, o que eu vou fazer? Um plano de contenção é me desligar nesse momento, que aí, se tiver aquela atividade importante, eu não vou estar vendo, entendeu? Então, eu fiz uma ação de contenção daquele risco para conseguir terminar aquela atividade. Isso é bem legal, vai ser mais na frente do Café com Fábio, né? Até aproveitando, você que é meu Vamos ouvinte lá, deixar o link aqui para as pessoas assistirem, se inscreverem lá também. tá, na verdade, o link ele é feito no YouTube e no LinkedIn. Se entrar no meu LinkedIn, no meu YouTube e no meu Instagram, toda semana eu estou colocando. Hoje eu até Vou tinha que deixar aqui colocar. todas as suas redes aí, o pessoal se segue Botando lá. nas minhas redes, só me procurar nas minhas redes. Não tem um canal, entendeu? A gente, por enquanto, está fazendo. Depois vai ter, né? Até fazendo propaganda, vai ter um curso, né? E aí é um curso prático. Embora eu também faça a parte prática, né? Mas é meia hora só. Aí o Uhum, curso de 24 horas é outra história, né? Dá para a gente sim. praticar. Mas aí vai ter uma plataforma já para isso, né? E, de qualquer maneira, eu vou estar começando já a partir do ano que vem, já é praticamente ano que vem, já, começar a pegar perguntas de pessoas, né? E responder no ar como trabalhar com aquela dor, né? Ou seja, tem problema, o que eu faço nessa situação, entendeu? Mais ou menos o Fábio responde, uma coisa assim, Sim. entendeu? Eu fazia isso já no passado com ágil, né? Eu tinha um canal meu que era o Sprint Ágil, né? Que eu falava com o pessoal de agilidade e eu aproveitava para fazer isso também. Então foi a ideia que eu dei, o meu parceiro gostou, e a gente vai estar implementando. Então é só me procurar. É bem fácil, né? Marco Antônio Fabra. Você vê, o próprio Felipe me achou nas redes sociais, né? Então ele falou comigo pelo LinkedIn, pô. Dá para Depois que achar ele falou. Então, tranquilamente. Ô Marco Antônio, só Marco Antônio. uma outra Fala. pergunta aí que normalmente as pessoas fazem, que é legal você dar a sua opinião e tal, dica, enfim, é sobre o quadro Kanban. Às vezes, né, é uma ferramenta simples, as pessoas até conhecem, né, muito porque teve uma época que aquela ferramenta Trello, né, ficou famosa, né, as pessoas sempre viam e tal. Mas conta um pouco o que você acha, né? O Kanban, né? Independente de metodologia ou coisa muito rebuscada, né? Para organização pessoal de tarefas ou mesmo de um projeto mais simples, o que você acha aí do Kanban como Legal. organizador, vamos dizer assim, como fluxo de tarefa? Interessante que você falou, né? Porque todo mundo conhece o Trello e diz que não conhece o Kanban, mas o Trello é o Kanban, né? Então, quando eu dou Até aula de métodos um ágeis, né? parênteses rapidinho aí, eu até tive uma vez, vou fazer um spoiler, não digo o nome da pessoa, hein? Mas que quando eu mostrei o Trello, ele falou, nossa, como é que é? Esse Kanban que tem aí, caramba, ele copiou o Trello, né? Falei, não, bicho, o Trello que veio Copiou o depois, né? Kanban, Ele pô. é a automatização do negócio. Geração Z, né? Geração Z é isso, né? Totalmente conectada. Pô, você está acostumado como eu, né? Então, para eles, tudo nasce da máquina, né? Nós somos gerados pela máquina. Então, assim, é normal, geração Z é totalmente conectada. E ainda tem a Alpha, tá? Que você ainda não pegou, vai pegar em breve. Eu tenho uma coisa interessante antes de falar do Kanban, que eu peguei nesses 35 anos, eu dei aula para a geração X, Y e Z, estou dando para o Z, né? Então,
eu fui aluno, né? Dava aula para aluno da minha idade, eu tinha 22 anos, pô, e dava aula para o pessoal de 20, 21. Então, assim, é muito interessante até minha evolução mesmo, né? Então, eu estou acostumado, geração Z, os caras, pô, que isso? EAP? Que legal, isso aí, parece um organograma, entendeu? Assim, então é muito normal, eles estão muito É, conectados, né? Mas o Kanban, né? O Kanban é uma coisa muito interessante, que o Kanban é lá de trás, né? Na época da Revolução Industrial. Pouca gente sabe disso, né? Que, que lá no pós-guerra, né, teve a Revolução Industrial, tinha uma família chamada família Toyota, né? Que é uma família que é a Toyota, mas pouca gente sabe que chamava Toyota. E era, na época, não era de carro, era de fazer vestido de seda, que naquela ocasião o vestido de seda era uma coisa caríssima, é como se fosse ouro. A seda era como se fosse ouro naquela época, né? Ou seja, porque tinham poucos bichos da seda e quando você fazia o vestido, era uma coisa muito, muito, muito frágil, né? E aí as máquinas de tear, quando elas geravam alguma coisa com falha, não tinha como você voltar atrás, não tinha como você desfiar, nem pedir para o bichinho da seda fazer mais seda, né? E aí eles criaram, né, um sistema que é conhecido até hoje, que é o TPS, que é o Toyota Product System, que é o sistema de produção da Toyota, e várias empresas até hoje utilizam esse sistema, que era um sistema onde eles se preocupavam muito com eliminar o desperdício. Você tinha parte do desperdício na organização, tinha parte do just in time, que é você fazer conforme a necessidade, e tem o Kanban. Então, o TPS é a função dos três, né? E o Kanban é justamente para você verificar, naquela época, como é que estava a tua produção, dos vestidos de seda. E aí veio, né, o próprio Lean, né, que nasceu aí trabalhando em cima do modelo enxuto, né, que o Rice criou, né, e com base no Kanban. E o Kanban hoje em dia, tem os Kanban, a gente utiliza o Kanban com o Scrum, é uma ferramenta bastante, no mundo ágil, que agora é híbrido, é bastante utilizada, né? Já, eu, como Scrum Master, o Scrum Master tem seu quadro Kanban ali, para verificar como é que está o andamento da equipe, da sprint, assim por diante. Então, ela é uma ferramenta legal por dois motivos, que ela é simples de implementar, entendeu? O básico Kanban é o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo, o que eu fiz. Então, básico e básico, né? E com isso você começa a ter uma ideia de como é que está a tua produtividade. Olha que legal. Então, além de você ter a matriz de ação, é legal você ter complementado, que são todas as ferramentas que eu uso no meu dia a dia. Eu tenho a matriz de Eisenhower, eu tenho o Pomodoro. A matriz de Eisenhower é para dizer o que eu tenho que fazer. O Pomodoro é para eu fazer. E aí o meu Kanban, eu vou vendo como é que está o meu backlog, né? Que a gente chama de backlog, né? Que na tua matriz de Eisenhower tem lá todas as tarefas, né? Urgente e importante. Não, gente, então quando você cria um Kanban, você faz um backlog que você está fazendo naquele dia. É como se fosse, você conhece métodos ágeis, né? E não sei se os meninos não conhecem, que estiver me escutando, mas método ágil a gente está falando aí seria o backlog da sprint, né? Ou seja, aí você bota no Kanban, e é legal que você fica vendo o teu andamento também, gera muita motivação. É uma ferramenta, como você falou, o Trello, outras ferramentas também que hoje em dia utilizam o Trello, utilizam o Kanban, que é muito utilizada, né? Ou seja, no dia a dia aí, principalmente pelo pessoal de ágil. Não sei se eu respondi aí a tua pergunta. não, tranquilo. Eu acho que assim, é até a motivação, né? Para quem está nos assistindo aqui e eventualmente não conhece e está meio perdido, vamos dizer assim, para organizar suas tarefas, seja do trabalho ou até mesmo do pessoal, que procure um pouco, né, sobre Kanban, talvez ali organize. Eu, por exemplo, comecei a usar Kanban até eu dei uma modificada, né? Mas é sobre livros que eu queria ler, que eu estou lendo e que eu já li. Peraí. E Ótimo, ótimo. livros, artigos, enfim, porque assim, é aquele negócio, você tá no dia a dia e você acha um livro, aí você acha um artigo, mas não dá para você ler naquele momento, aí você vai lá no backlog. Aí você começa a ler e tal, né? E depois você vai indo. Então, eu dei uma modificada, mas para me organizar, vamos dizer assim, nas leituras, eu utilizo o Não, o Kanban. Kanban serve para tudo. O Kanban serve para tudo, né? Porque a gente sabe, até as lojas de fast food, por exemplo, elas usam o Kanban, pô. Porque tá até brincando, né, numa das lives, né? Você sabe o tempo de vida médio o tempo médio de vida de um Big Mac? 13 minutos. Depois de 13 minutos, aquilo aí vira podre. Essa porcaria que a gente come, que eu não como há muito tempo, né? Mas eu comi muito.
lanche de McDonald's. Muito, então não posso nem falar. O fato é que eles trabalham muito com o TPS, né? Porque se eles fizerem a mais a produção de Big Mac ou qualquer outro sanduíche, vai estragar, vai ter que dar para o cachorro ali da esquina, né? E assim por diante. Então, eles trabalham com Kanban. Se você for ver, agora ele é eletrônico, né? Se você for ver, tem uma televisão, os pedidos e a televisão, que é o Kanban que está acontecendo. Então, o pessoal que faz o sanduíche, é muito interessante quando vocês forem no fast food, olhar o pessoal lá que está trabalhando lá dentro, é aberto, né? E vocês vão ver que eles estão usando o Kanban. Eles sempre estão olhando para cima, para o quadro Uhum, Kanban. E agora é eletrônico, mas antigamente tinha uma plaquinha que você botava, né? sim, Quem é mais antigo, você tinha lá entre o sanduíche e outro, tinha uma plaquinha dizendo que era o tempo que precisava levar para fazer o próximo, sim. pelo fluxo, que isso varia conforme o fluxo de pessoas, né? Se eu tenho uma demanda grande, tem que aumentar a produção. Se tem uma demanda pequena, tem que diminuir, né? Isso eu tinha aprendido até em logística no mestrado, né? E hoje em dia eu utilizo pra caramba, nem imaginava que eu ia utilizar. Isso aí é bastante comum. O Kanban realmente é uma super ferramenta. Ou o Trello, né? Para quem gosta de Sim. falar da ferramenta, né? Ô, Fabra, agora, só para a gente ir caminhando para os nossos finalmente aqui desse café, assim, legal, a pessoa gostou, ela está perdida, né, no sentido de organização de tarefa, e quer aí uma dica aí de estudo, um livro, um curso, um cara para seguir, não sei, alguma coisa aí. Dá aí uns 2, 3 bullet points aí para as pessoas começarem esse estudo, seja produtividade ou seja gestão de tempo, né, ou gestão de cronograma em projetos. O que você passaria aí para as pessoas? Pô, então, tem um cara chamado Christian Barbosa, que eu adoro, né? Eu sou leitor já li 10 vezes o livro dele, né? Ele tem um livro antes que era Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, né? Já começa legal o título. O título já é ótimo, né? Porque a gente não prioriza, mas ele criou, né? Eu gosto sempre de falar, a Tríade do Tempo. Tem um best-seller, né? Não tá dando para ver aí, dá? Deixa eu ver. Aí, ó. Apareceu aí. De qualquer forma, eu deixo o link também para as pessoas darem uma olhada. Chama A Tríade do Tempo. E esse livro ele serve para você priorizar teu tempo da família, trabalho e da sua vida, né? Então ele cria, né? Ele tem aí trabalha com 3 esferas, só dando um spoiler muito rápido, né? Que é a esfera da importância, da urgência e da circunstância. É diferente da matriz de Eisenhower, né? Porque a matriz do tempo é muito mais poderosa, né? Que a matriz de Eisenhower, né? É até uma das você que assiste que você que vai assistir é uma das ferramentas que eu vou estar falando mais na frente, né? Já no ano que vem. Ano que vem, na verdade, fica até o convite aí para você e para todos, que é dia 2 de janeiro, é meu aniversário, né? Então, Opa, segunda-feira, aí primeira sim. segunda-feira, né? E eu vou passar meu aniversário de 8 às 8h30 com meus ouvintes, né? No Café com Fábio. E aí eu vou falar de um paradoxo que é o que mais faz a gente perder tempo na vida, que é o paradoxo de Abilene. Fica aí a dica aí, até vale, de repente, uma futura conversa sobre o próprio paradoxo em si. Um prazer estar falando contigo aí, tá, Felipe? E conta comigo. Então, seria esse livro, chama Trilhas do Tempo, do Christian Barbosa, que é um best-seller, né? A editora é a Buzz, não conheço, mas, cara, é um livro, assim, muito sensacional. E a outra coisa que eu posso falar, para desperdício, né? É próprio livro do Rise, né? Que é que ele fala do Lean, né? O enxuto, né? Startup E é um livro. enxuta. O quê? A startup enxuta, né? A Startup Enxuta, que é um capa azul Uhum. Mark Ries, né? RIES, que é um livro também de cabeceira meu, que eu adoro. Isso na parte de gestão de tempo, né? Tenho meus livros de cabeceira para projetos, para comunicação não violenta, mas esse livro aí, cara, se você nunca leu, compre. Assim, nem conheço o Christian Barbosa, né? Eu conheço o Cristiano Barbosa, que é o cara que faz a acupuntura em mim, mas o Christian Barbosa eu não conheço e eu sempre falo dele, né? Tem um livro, tá aqui, tanto aqui do meu lado, fica a minha dica aí para quem. Ainda mais que aluno gosta muito de livro, né? De conteúdo, né? E é bom ter que praticar, né? Só ler a trilha do tempo e não utilizar, é bom praticar, né? É muito legal fazer isso no início do período, né? Para começar o período, você faz a trilha do tempo e aí você começa a trabalhar aquilo ali. Tem até um questionário no site dele para saber se vocês usa bem seu tempo ou não. É bem legal. É bem legal. Vale a pena aí essa dica aí para quem quer se expandir mais. E, claro, a dica que eu farei de novo, repetindo, toda segunda-feira, de 8 às 8h30,
a gente pretende ficar, mesmo tendo treinamento depois, a gente pretende aí ficar como um spoiler, né? Até para chamar outras pessoas. Você vê, eu estou dando essa live graças ao Café com Fábio, porque Sim, com eu certeza. não conhecia o Felipe, ele não me conhecia, né? Então ele me chamou pelo LinkedIn. Aliás, o LinkedIn é uma ferramenta que as pessoas falam comigo direto, né? Então você vê que eu respondo rápido, né, Sim. Felipe? Mas a Eu gente tem o respondo. mesmo ideal, né, Fábio, no final das contas, que é É, poder ajudar as é. pessoas com conhecimento. Ver, Então, esses, acho que ver isso os que é meninos e as importante meninas no final das crescerem contas. é a nossa alegria, né? Virarem diretores. Eu até falo assim, ó, quando vocês virarem diretores, me contrata para ser o teu assessor de assuntos Eu falo isso aleatórios, né? também, né? Não me esqueça de mim, Pô, né? quando você ficar rico, lembra do seu professor aqui, pô, te ensinei É, métodos ágeis, enfim. É exato. isso, essa é a dica que eu passo para você aí, Felipe, e para o Legal. pessoal que está Fabra, obrigado aí por esse tempo. Acho que foi muito legal, super descontraído aqui o nosso café. Queria, bom, primeiro agradecer aí o seu tempo, né, para você conversar um pouco aqui com as pessoas. E queria te passar a palavra aí para alguma consideração final, rede social, enfim, o que você quiser falar aí como últimas considerações nesse café nosso aqui. Obrigado mais uma vez. E eu vou deixar todos os links aqui, né, que foram comentados, livros, etc. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, pessoal. Mas só te eu até vou devolvendo a te palavra passar, para. eu tenho aquele que esqueci, né? Você clica, aparece um monte de link, que tem já tudo meu lá, Ah, ótimo. Instagram. Você me manda, eu deixo tudo Eu aqui. te mando, eu te mando. Aí você bota lá pro pessoal. Na verdade, tem o LinkedIn e tem o Instagram. Eu tinha um site, mas agora que eu vou refazer o site, não tirei do ar, né? Porque eu estava até um pouquinho mais avantajado. Agora eu emagreci. Mas a dica para vocês, eu gosto de dar essa dica para o meu público, né? Que está vindo mais da universidade, que é, cara, há 35 anos atrás, antes de 35 anos atrás, quando eu era aluno da informática, eu trabalhava com cartão perfurado, né, na informática, era posição de dados. E eu dei aula de programação COBOL. Né? Então, assim, 35 anos depois, eu não sou mais aquele marquinho, né, de COBOL. Tem coordenadores meus que foram meus alunos, né, para você ter uma ideia, né? Então, assim, qual é a dica que eu queria passar para você? Estudar sempre, né? A gente tem que estudar sempre, né? Evoluir sempre, né? Ou seja, 35 anos atrás eu não era assim, eu sou agente de projeto há 30 anos, né? Então, há 35 eu não era agente de projeto, nem conhecia o PMI, né? Então, é importante você estar sempre se atualizando, estar sempre estudando o tempo todo. É muito legal. A geração Z está acostumada, né? Porque é muito autodidata em alguns casos, né? Mas é sempre bom também você ter o contato com o pessoal que tem experiência. Não estou falando da experiência que vocês têm na internet, não. Experiência de vida, tá? Porque essa o computador não ensina. Ah, não, tem inteligência artificial, mas alguém tem que imputar alguma coisa ali, né? O Uhum. computador ele não começa do zero, entendeu? O computador ele é uma criança que aprende rápido e faz rápido. Pronto, entendeu? Você tem que ensinar tudo para ele. Né? Mesmo que a IA, não, a IA você começa a fazer ele aprender mais. Mas mesmo assim, nunca vai ser igual ao ser humano. Nunca vai ser. Enfim. Então, essa é a dica para vocês que estão me ouvindo, né? Em especial da área acadêmica. Quem não é da área acadêmica também, porque eu terminei o doutorado, estou pensando em fazer outro doutorado, né? Terminei o doutorado comemorando, pensando em fazer outro. É assim que é minha comemoração. E é isso. Sempre se atualizar, porque o mundo é VUCA, né? Está sempre Sim. aí evoluindo cada vez mais, ainda mais na área tecnológica, né? Então é importante estar sempre aí, novas profissões, né? Cientista de dados, pessoal que trabalha com BI, né? Power BI, então é uma coisa que não existia antigamente, né? Então essa é a dica para vocês, está sempre estudando. Nunca parar, porque tem muita informação e novas estão surgindo. Olha aí, metaverso, né, surgindo aí, é uma coisa. Já descobri até que tem. Pouca gente sabe, eu também sou coach para coaching, eu sou coach, né? E eu tenho até um aluno meu um coach meu que eu estou fazendo para. É outra coisa minha também, tá, Felipe? Eu ensino as pessoas a perderem o medo de falar em público, né? A pessoa tem Uhum. medo de falar em público, é uma crença limitante. Também faço coach de cara, mas eu não divulgo muito, não porque não tem muito tempo. Eu faço mais quando a pessoa me procura, né? Uhum. Começa a conversar comigo, aí começa, entre aspas, ver que a pessoa está com problema. Eu falo assim, pô, se quiser, eu sou coach, a gente pode fazer aí. Aí a pessoa, você é coach? Pô, eu quero. Pô, eu não falo. Se eu falar, vai ter 100, graças a Deus, vai ter 150 coaches, né? E eu não vou ter tempo, né? Para dar atenção que eu. Sim. Então, assim, só quando eu. Então, mas aí eu comecei agora, essa coisa legal. Para o ano que vem eu pretendo fazer, mas nessa área de falar em público, né? De oratória. Que a pessoa fala que ela não sabe falar em público ou tem medo. Isso é um mindset fixo, né? Tem que fazer aquele mindset fixo virar um mindset variável. Então, é outra coisa legal. Mas que eu estava falando disso por quê? Porque já descobri que tem
aqueles óculos de realidade virtual, Uhum. que você bota aquele óculos e você dá uma palestra numa realidade virtual. Sim, Eu acho meio louco, né? Muito melhor você estar conversando com alguém, né? Não com... Mas, de qualquer maneira, já existe isso, né? Então, assim, vocês que são jovens, né? E estão sendo aí o futuro do nosso país, né? Para a graduação, você estar sempre se atualizando. Não tem como você parar no tempo, não. Qualquer que seja a profissão, né? Essa é a dica sim. para vocês, né? E me sigam, né? Me sigam aí nas redes sociais, que eu tenho sempre colocando coisa legal. Pretendo ser um digital influencer já. Estou trabalhando para o ano que vem, aí vocês me seguem mais ainda, né? Dão os likes lá que tem que dar e assim por diante, né? Tranquilo? É Tamo essa a minha junto mensagem para vocês. nessa galgada aí. Obrigado, viu, Fabra? Valeu mesmo. Obrigado pelo café aí. Tamo junto. Até a próxima. Pô, foi um prazer. Até a próxima aí, querido. Fica com Deus Valeu. aí. Tamo junto.